Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional nessa sexta-feira. Eu declaro o favor do Pai sobre a tua vida. Eu declaro a porção dobrada, a porção do primogênito. Aleluia. Em Cristo Jesus você é filho amado. Amado que participa de todas as heranças de Cristo Jesus. Quão preciosas são as promessas feitas para você. Que você possa desfrutar neste dia do melhor de Deus. Que este dia, aquilo que o Pai reservou para você, você desfrute. Em nome de Jesus, amém? Ele tem o melhor. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E isso se consumará, se completará na tua vida em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Laura. Amém. Glórias a Deus. Ana Paula. Amém. Samuel Lopes. Amém. João Pedro. Amém. Hoje temos reunião, hein? Faremos uma reunião dos empreendedores, vamos dar o pontapé inicial aqui no estado. Amém, Ivonil Dias, amém, bom dia, Jorge Fran, Kiati, amém, Carla, amém, Bebel, amém, Bebel, Joaquina, tudo bem, amém, tá aí no norte, aleluia, tá na hora de voltar, amém, Patrícia, amém, Sueli, Sérgio, amados, amém, Jairo Rael, bom dia, Marco, amém. Louvado seja Deus. Amém. Graça e paz, querida. Amém. Aleluia. Pastor Everton, Pastor Samuel, bênção vê-los aqui. Glórias a Deus. Edipo, tudo bem? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Márcia. Amém. Os irmãos amados. Aleluia. Glórias a Deus. Rodrigo. Amém. Que bênção tê-los aqui em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, Salmo 43. Salmo 43 é um salmo, seria a segunda parte do Salmo 42. Davi falando sobre o anelo, a paixão, pelo tabernáculo, pela casa de Deus. Amém? Realmente um salmo lindo. Ele é curto, mas é um salmo que expressa a intensidade, como nós sabemos, do coração de Davi pela casa de Deus. Por tudo aquilo que o Pai tem. Amém? Para nós a eternidade. Você sabe que o desejo do Pai é habitar conosco. A Bíblia diz que Deus criou o universo para colocar a terra. Então, o universo, os céus, é para a terra habitar. E Deus coloca a terra para que seja a habitação do homem. E Deus cria o homem para que o homem seja a habitação de Deus. Aleluia. Deus quis mudar de endereço. Deus quis mudar de morada. Na eternidade, Deus não estará no trono. Uau, isso é profundo, não? Deus, que é Deus, o centro do universo, o trono, ele vai morar, não no trono, ele vai morar na Nova Jerusalém, que é casa eterna de Deus. Aleluia. E você vê isso por toda a Escritura. Deus vem, então, coloca o homem no jardim, vem comungar com o homem. Depois você vê Deus falando com Noé, com os patriarcas, andando com eles. Depois você tem uma revelação de Deus no tabernáculo de Moisés. Deus habitava naquela arca, naquele tabernáculo. Depois novas revelações mais profundas no tabernáculo de Davi, esse tabernáculo que Davi está anelando neste salmo. Depois você vê no templo de Salomão uma magnitude maior, né, o tabernáculo fixo, a intenção de Deus de ter uma morada, um endereço, né, no tabernáculo, templo, aliás, de Salomão, cuja planta foi dada por Davi, foi Davi que teve a planta. E depois você vê Jesus dizendo que ele era o templo de Deus. Amém? E o Espírito Santo habitando, Deus habitando plenamente em Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois Jesus sobe e vai aos céus, e aí ele manda o Espírito Santo, e nós, igreja, somos essa morada na terra, a última morada de Deus na terra é na igreja. E quando nós partimos e todas as coisas forem consumadas, segundo as Escrituras, nós seremos a Nova Jerusalém por toda a eternidade, morada de Deus. Então, o propósito de Deus é andar conosco, habitar conosco, aleluia, amém? Você pode responder sim a isso, amém? Quando você conhece ao Pai, nós precisamos crescer no conhecimento do Pai, no coração do Pai, saber como Ele é, como Ele pensa, o que Jesus é.
o que Jesus pensa. A plenitude do conhecimento de Cristo é que nos dá favor multiplicado. Você quer favor na sua vida? Conheça mais Jesus. Pense em Jesus. Olhe para Jesus. Considere Jesus. Acima das suas tempestades, considere Jesus. Amém? E nós vamos ver que Davi expressava esse coração, esse anelo neste salmo. Salmo 43, então, diz: Faze justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Já declaro isso como uma oração sobre a nossa vida, sobre a sua vida, que Deus, que manifesta a justiça de Cristo sobre você, te livre do mal, te livre daqueles que se opõem, te livre do homem fraudulento, do homem enganoso, do homem com más intenções, dos contratos enganosos, das pessoas que puxam o tapete, que armam ciladas. Te livre de todo adultério, de toda mulher adúltera, de todo homem adúltero, de todo engano que vem para destruir a sua vida. Em nome de Jesus, Ele te guarde, proteja os seus passos, proteja os seus filhos, proteja a sua casa, no nome de Jesus. Amém, amém. Verso 2, Davi diz: Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra onde a nossa fé encontra o repouso. Amém? Deus é a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. É o lugar para onde nós corremos. Amém? A sua fortaleza é o Senhor. Corra para Ele. Quando as coisas estão difíceis ao seu redor, a guerra intensa, corra para o Senhor. Ele é fortaleza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que me rejeitas? Davi diz. Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Bem, Davi vivia debaixo da velha aliança, ele não tinha aqui presença manifesta do Senhor, estava longe do tabernáculo. Davi lamenta, ele desejava ir e voltar para o tabernáculo, para a presença de Deus. E diante de tantos problemas, Davi diz: por que o Senhor não está aqui? Você sabe que na experiência cristã, Deus nunca te deixa, você é morada eterna de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Esse para sempre é para sempre mesmo. Amém? Nem nos céus ele vai nos deixar. Amém? Uma vez morada eterna. Você não é um hotel, o Espírito Santo não está pegando uma carona, não tem uma parada onde ele vai sair, depois ele pode voltar, não. Ele se misturou no nosso espírito, a Bíblia diz que ele se tornou um com o nosso espírito. Aleluia. Então você, no espírito, é como Deus, divino. Você tem Zoe, a vida de Deus, do tipo de Deus, com os pensamentos da mente de Cristo, com a paz, com a alegria do Espírito Santo, no seu espírito. Aleluia por isso. Que realidade. E o Senhor descortine, amém, os nossos olhos para vermos tal profundidade, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Amém? Deus está em você. Mas às vezes temos a experiência que Jesus disse em João 14, eu vou e volto, vou e volto. Às vezes Deus parece estar do lado. Às vezes você louva e não sente nada. Às vezes você chora, clama e não sente nada. Parece que Deus está tão distante, mas nunca perca a fé no que a Bíblia diz. Ele está com você para sempre. Então você pode declarar diferentemente de Davi: Senhor, eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor habita em mim. Eu sou tua morada eterna. Bendito é o teu nome. Amém? Isso obviamente leva a um nível novo de revelação, porque você vive na nova aliança, um nível mais elevado da revelação divina. Glórias a Deus. Bem, Davi segue dizendo: envia a tua luz e a tua verdade. Luz e verdade. A luz, ela manifesta a verdade. A luz ilumina o caminho. Para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aí Davi, então, ele mostra o seu anseio mais uma vez: Senhor, me envia a tua luz. Eu preciso enxergar o caminho, eu preciso enxergar as coisas, eu preciso enxergar as intenções do meu coração. Envia a tua verdade. Deus não negocia a verdade são escudos de proteção. E nós precisamos da luz divina, a luz divina. Na luz, Davi disse em outros salmos: na tua luz, Senhor, vejo a luz.
Veja, eu e você, nós só podemos enxergar as realidades do nosso coração, aquilo que precisa ser mudado, as intenções erradas, a religiosidade que nos prende, aquilo que às vezes é orgulho e nós nem percebemos. Só na luz do Senhor é que vemos a luz. Davi disse, na tua luz vejo a luz. Se Deus não mostrar, nós nunca nos enxergaremos. Se Deus não iluminar, a Bíblia diz que a lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Se o Senhor não iluminar o nosso interior, jamais nós enxergaremos. Você tem que aprender a pedir pela luz divina, como Davi. Nós somos transformados quando Deus mostra algo, quando Deus nos dá a luz. Outro salmo, Davi diz assim, sonda-me, Senhor. Examina-me, Senhor. Vê dentro de mim, vê o meu coração, vê se existe alguma coisa errada e leva-me, guia-me pelo caminho correto. Olha, amados, nenhum de nós é capaz de enxergar nada. Paulo ora dizendo para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Então você sabe, você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo. Essa é a maneira básica de nós descrevermos a natureza do homem. Mas você tem o seu coração, o seu espírito, o seu coração que está conectado ao seu espírito, você tem a sua alma, e aí sim você tem o seu corpo. Mas entre o coração e a alma está a mente. A mente está tanto na alma quanto no coração. Então, para que você receba a luz de Deus, duas condições são necessárias. Você precisa ter um coração puro, um coração que está aberto, voltado para Deus, que deseja de bom grado ouvir do Senhor, que se curva para orar, que lê a Bíblia, não para encontrar argumentos que favoreçam a sua opinião, mas para se expor à luz da palavra, para se expor às direções do Espírito. Você é sensível à voz da sua consciência. Você não nega, não negligencia a voz da sua consciência. Isso é um coração puro. Você admite as coisas, sim, como Davi, ó Senhor, tu conheces, tu sabes, mas Davi apela pela luz, porque sem luz não há transformação. Quando alguém começa a enxergar por meio da luz, a transformação começou. Lá no Éden, a terra estava sem forma, vazia, no caos, em trevas, e Deus disse, haja luz. A luz veio e Deus começou a transformar as coisas. Transformação começa com luz. Nossa principal necessidade é luz. A pior barreira, a pior enfermidade na nossa caminhada se chama cegueira espiritual. Cegueira espiritual, não enxerga, não vê, admite coisas que não são reais, não percebe as intenções do coração, não percebe os pensamentos conturbados. E você precisa ter, além de um coração puro, uma mente renovada. Se você não tiver uma mente renovada, se você não se dispuser a renovar a sua mente pela luz da palavra, você não conhecerá a vontade de Deus. A mente está no coração, assim como está na alma. Uma mente que se inclina para o espírito colhe vida e paz. Uma mente que se inclina para o corpo colhe morte. Nós devemos inclinar a nossa mente para as coisas espirituais. Amém? A mente, os seus pensamentos são chaves para a sua transformação. Você não pode ser transformado se pensa as mesmas coisas que pensava. Se o velho homem continua existindo em você, se você carrega um defunto nos seus pensamentos, você tem que se libertar disso. Paulo diz, despojando-vos do velho homem e renovando-se no espírito do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento, que é mente, no grego nous, deve ser transformado no espírito. A mente de Cristo está no seu espírito. Seu coração, como eu disse, é puro, então as fontes da vida passam. Mas se sua mente não for capaz de ser renovada, você não consegue compreender, assimilar, interpretar
entender as coisas do Espírito. Amém? Então você precisa da luz e da verdade, a luz e da verdade. Não negue a verdade, não contrarie a verdade, não acomode a verdade, não justifique com uma mentira, não saia, né, pela tangente para sair numa situação melhor. Seja fiel à verdade, mesmo que você tenha que passar por um nível de vergonha, mesmo que você tenha que admitir fraquezas, expor sua carnalidade, mas seja fiel à verdade. Amém? Porque ela caminha com a luz. Lembre-se disso, a luz. Davi, então, ele diz que é na luz que vemos a luz, como eu falei para você, é o Salmo 36, nós já lemos esse salmo, amém? E você não pode, então, caminhar sem luz divina. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo constantemente nos purifica de todo pecado. Precisamos andar na luz daquilo que nós temos recebido do Senhor. Para que haja mudança, é necessário haver luz. Amém? Sempre. Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, o seu corpo é iluminado, então a luz contida no seu espírito se espalha. Alguém já disse, não me lembro quem foi, que o maior milagre foi Jesus conter essa intensidade de luz, de vida, dentro de si. Porque o normal era Jesus espelhar, externar algo maior do que a luz do sol. Amém? E, bem, quando a Bíblia diz isso, ela usa a palavra metamorfos. Metamorfo é metamorfose, é uma meta-mudança. Então, uma mudança de meta, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Esse é o sentido, a metanoia. Amém? Metanoia. Quando Jesus, então, manifesta a luz, a Bíblia diz que houve transformação. Paulo diz que nós devemos ser transformados, então essa metanoia na metamorfose, pela renovação dos nossos pensamentos, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível experimentar o melhor de Deus nessa terra com uma mente velha, com os pensamentos de outrora, lidando com o seu casamento como o mundo lida, como o velho homem lida. Por isso que você não pode se conformar com o mundo. Você está no mundo, mas não pode ter a forma do mundo. Ter a forma do mundo é ter os pensamentos do mundo. Irmão, esse pensamento é mundano, é carnal, esse pensamento é político, esse pensamento é natural. Livre-se disso, porque você tem o pensamento de Cristo. Você tem a mente de Cristo, diz a Bíblia, amém? Você tem os pensamentos nobres, os pensamentos de Deus. Bem, então quando você tem a luz, significa que você está no processo de metamorfose. Você está sendo transformado, amém? Como que você muda, então, a mente ou renova a mente? Pela luz, amém? Pela luz. Quando a luz raia, o seu coração é tocado e sua mente é renovada. E você passa a pensar como Deus pensa. Você não consegue enxergar olhando para si. Livre-se de toda introspecção. Introspecção é algo maligno, é algo que vai impedir você de crescer. Pare de olhar para você. Se você olhar para você, você vai se comparar com alguém. Ao se comparar com alguém, sempre haverá alguém acima e abaixo de você. Você sempre vai se sentir mal. Por mais elevado que esteja, você só vai olhar para aqueles que estão acima de você e vai se sentir muito aquém. A sua única comparação, seu ponto, seu molde, seu modelo, né, de referência é Cristo. Se você quer se comparar com alguém, compare-se a Cristo e se veja nele, amém? E declare o que ele é. Então não entre nessa de introspecção, de avaliar você. A Bíblia ensina que nós somos transformados ao receber luz e verdade. Luz e verdade é Cristo. A Bíblia diz que nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. João também diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então, verdade e luz é a vida de Cristo. Olhe para Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, tendo grande testemunha, ou nuvem de testemunhas que nos rodeiam, nós sabemos que são os heróis da fé, São Paulo, Pedro, Tiago, que venceram, né, que concluíram a carreira. Hoje, né, aí de manhã ali, que morreu o humorista Jô Soares, né, alguém tão conhecido, famoso, e morreu. A morte é real,
E o importante é você compreender a vida eterna. Amém? A vida eterna. Quando você foca os seus pensamentos na vida eterna, você vai viver com um propósito muito maior do que a temporariedade dessa terra. Bem, então a Bíblia diz que você tem uma nuvem de testemunhas. Eles venceram. Eles estão torcendo por nós. E eles venceram. A Bíblia diz que eles venceram. E a Bíblia então diz que você deve se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente te assedia. Então existem pesos e pecados que tenazmente, eu lembro da cola tenaz, lembra? Cola tenaz? Cola em você, tenacidade, né? Colado. Tenazmente te assediam. Então é assédio de pesos e pecados. Pecado, você vai saber logo. Se é filho de Deus, você não nasceu mais para viver na prática do pecado, você nasceu de novo, você é a luz da vida em Cristo Jesus. Então, pecado, você vai saber o que é pecado. É muito fácil distinguir pecado. Você vai perceber ele logo na sua vida e vai saber que ele depõe contra a sua natureza. Agora, pesos nem sempre. Pesos são cargas extras. Pesos podem ser coisas que não são pecado, normalmente não são pecado. Por isso são difíceis de identificar, mas te tornam vagaroso. São as coisas que Paulo disse que não convém. Tem coisas que não convém, tem conversas que não convém, tem programas que não convém, tem leituras que não convém, tem tempo gasto que não convém. Há muitas coisas que não convém, que vão roubar de você o brilho, que vão roubar de você o tempo, a energia. Às vezes é muita conversa que não leva a nada. Coisas que se tornam peso, que impede você de correr, porque a Bíblia diz que você deve se livrar dos pesos e pecados e correr a carreira proposta. Não é andar, é correr a carreira que está proposta. O tempo se abrevia, amém? Nós somos velozes no Senhor, em novidade de vida vivemos, por isso nós corremos para as novidades do Senhor para nós. Então, você corre a carreira como? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar firmemente significa desviar o seu olhar das outras coisas e focar numa única coisa. Então, olhar firmemente é não considere as coisas naturais, não valorize ao extremo as coisas que estão ocorrendo, não fique pensando nelas, mas foque em Jesus. Pense em Jesus, pense no que ele é, pense no que ele falou, pense no que ele fez, pense nas suas promessas, contemple o Senhor, louve, adore Jesus, tenha relacionamento com Jesus. À medida que você fizer isso, o autor e consumador da fé libera aquilo que ele é e tem, fé, autor e consumador. Ele leva o seu coração a experimentar a fé e leva você ao milagre, porque ele é tanto o que inicia quanto o que complementa a fé. Amém? Você precisa das duas coisas. Amém? Para alcançar o milagre, para alcançar o propósito eterno na sua vida. Mas isso envolve, então, uma decisão, porque tudo que você recebe do céu passa por uma decisão. Amém? Amém? Não pense que as coisas do céu caem automaticamente. Tudo vai acontecer automaticamente. Não é verdade. Você vai ter que decidir você vai ter que decidir olhar para Jesus. Você vai ter que decidir desviar os seus olhos. Não olhe. Não olhe para você, olhe para Cristo Jesus. Essa é a maneira de nós realmente sermos transformados. Porque você sabe, uma mente não renovada, existem 3 aspectos básicos para uma mente não renovada, sinais que você percebe. Para com os outros. É uma mente que não é capaz de acreditar nas pessoas. Normalmente as suas opiniões são críticas, é sarcasmo. É uma pessoa que não se relaciona adequadamente. O amor tudo crê, ela não consegue, a mente dela não é renovada. Para com Deus, essa pessoa não consegue descansar em Deus, não consegue desfrutar de presença de Deus, não consegue colocar a confiança em Deus somente, não consegue, a mente não consegue. Para consigo, uma mente não renovada, essa pessoa é cheia de pensamentos e ela não consegue controlar pensamentos. Ela não consegue governar pensamentos. Por um extremo, ela
ela tem um turbilhão de pensamentos, ela não consegue parar de pensar. E outro extremo dessa mesma verdade é uma mente passiva, uma mente que não produz, uma mente que não é capaz de sair da situação que está. Ela não vê luz, ela não encontra a porta. É uma mente travada, sem renovo. Ok? Uma mente também que está, às vezes, sob ataque demoníaco, pensamentos constantes, relâmpagos. Você sabe, você às vezes está do nada e entra um pensamento na sua mente. Se você não perceber que esse pensamento não veio do Espírito, não vem da palavra e não combina com Jesus, porque você está considerando Cristo, lance fora, expulse esse pensamento. Amém? Então a mente precisa ser renovada. Nós renovamos a mente como? Com uma decisão. A Bíblia diz, despojando do velho homem e renovando no espírito do entendimento. Eu decido renovar minha mente. Você está aqui ouvindo todas as manhãs o que está acontecendo com você. Você está renovando sua mente pela palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que renova nossa mente pela presença do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Bem, eu vou ler o final do Salmo, para a gente sempre ter a completude dele na leitura. São 5 versos. O 5º diz, por que estás abatida, ó minha alma? Davi repete, é a 3ª vez que ele repete, 2 vezes no Salmo 42 e agora no Salmo 43. Ó alma, por que estás abatida? Por que te perturbas, se agitas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Eu disse para você que, na verdade, não é um louvor quando as coisas estarão boas. É um louvor no meio dessa situação. Eu espero louvando. Eu espero olhando para Jesus. Eu não olho para os meus erros, para os meus fracassos. Eu oro e olho para Jesus. É com ele que eu digo. A minha comunicação é com ele. E eu me exponho à sua luz e à sua verdade. Oh, e sabe, você passa por tribulações, por fornalhas, e você descobre que o ouro, que é a natureza de Deus em você, se torna mais puro, mais reluzente, há mais brilho em você. Pessoas que são transformadas, elas expressam na face, nos olhos, o brilho de Jesus. Quando uma pessoa se apaga, quando ela impede a luz do Espírito de raiar pelo coração errado, pela mente não renovada, você não percebe a vida de Jesus. Mas é tão lindo quando você encontra as tochas vivas e você percebe a alegria, o brilho do Espírito, a linguagem, a presença do Espírito naquela vida. Isso é tão poderoso, amém? Mas isso é uma decisão, você tem que decidir, tem que comandar a sua alma. Davi, quando dizia, por que estás abatido, ó minha alma? Veja, você não é alma. Por que Davi dizia para a alma se a alma fosse você? Não seria incoerente, mas é o Espírito dizendo para a alma, não se abata, não se abata. Pensamentos, alinhem-se com o Senhor. Pensamentos, alinhem-se com o Senhor. Não são sentimentos, sentimentos são resultado dos seus pensamentos. Pensamentos. Se a sua mente não for renovada, você não recebe luz. Amém? Você precisa ter luz. A revelação no Espírito, mas o entendimento é na mente. Amém? Amém, em nome de Jesus. Que bom, chegamos na sexta-feira. Louvado seja o Senhor. Eu declaro luz para o teu caminho. Eu declaro luz e proteção pela verdade no teu caminho. Como disse Davi, Deus te livre de todo mal, de homens fraudulentos, enganosos, de contratos errados, de pessoas que dizem a mentira. Que você conheça mais de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Que Deus ilumine os olhos do seu coração para que você conheça mais de Jesus. Que você conheça a esperança do seu chamamento. Que você veja a profundidade da riqueza da tua herança em Cristo Jesus e que você experimente a suprema grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que habita em você no nome de Jesus. Assim, o seu lar é um lar de luz. Você é um luzeiro neste mundo, como diz a palavra de Deus. Você dá direção, você tem entendimento e a graça do Senhor te leva a experimentar tudo que é bom, tudo que é agradável e tudo que é perfeito, que é a vontade do Pai para você,
para a sua vida. Em nome de Jesus, assim eu te abençoo. Amém e amém. 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 Louvado seja Deus. Abraços, Oliveira, Letícia, Bruna, Pedros, amém. E os demais irmãos que estiveram conosco, o professor Dilney. Abraço carinhoso a todos. Amém. Final de semana cheio da graça, que Deus nos surpreenda em tudo que vai fazer, no nome poderoso de Jesus. Tchau, tchau. Não deixe de compartilhar também o vídeo, em nome de Jesus. Amém, parentes. Tome posse mesmo. Amém. Tchau, tchau.